Vamos falar hoje das linguagens de perdão. Você conhece? Se você gostar do vídeo, dá um like para mim. Se você estiver curtindo o canal, se inscreve. Eu faço esse canal a serviço de tecer pontes com você para o seu desenvolvimento, para a sua evolução. Esse vídeo é baseado num livro chamado As 5 Linguagens do Perdão, que é do mesmo autor das 5 Linguagens do Amor, que é o Gary Chapman, e também ele escreveu junto este com a Jennifer Thomas. E eu vou já te convidar de cara para refletir nas duas perguntas que deram origem para o conteúdo do livro, que eles fizeram a muitas pessoas. A primeira delas é: quando você pede perdão, pede desculpas para alguém, o que é que você diz ou faz? E a segunda pergunta é: quando você escuta, recebe um pedido de perdão, o que você quer escutar? O que você quer que a pessoa fale ou faça? Então essas são as duas primeiras perguntas para você já ir refletindo. E vamos às 5 linguagens de perdão. A primeira delas é a manifestação de arrependimento, que é usada muito por nós como sinto muito. A frase sinto muito, honesta, genuína, dita de coração, ela pode ser muito efetiva. Ela não vai ser efetiva se você usar o sinto muito, naquele sinto muito que é quase para dentro, que ninguém nem escuta, sinto muito. Essa não vai adiantar. Também não vai adiantar se você já tiver perdido a cabeça e tiver naquele estado de tá bom, já sei, não precisa falar mais, sinto muito. Esse sinto muito também não vai ajudar. O outro sinto muito que não ajuda é se você resolver botar ainda a culpa no outro. Aquela história de que eu falo, eu sinto muito, mas você também, né? Pô, você também ficou me amolando com o negócio ali. Esse sinto muito também não serve. O sinto muito precisa ser genuíno e precisa ser realmente essa manifestação de que eu tô arrependida. Eu sinto muito. E ele vai melhorar ainda mais e vai ser mais efetivo se você disser do que é que você realmente sente muito. Então, por exemplo, nossa, eu sinto muito que eu esqueci de novo. Eu sinto muito que eu não fiz o que você me pediu. Eu sinto muito que o que eu fiz te chateou. Esse sinto muito seguido do motivo, ele é mais efetivo ainda. Então, para as pessoas que gostam bastante dessa linguagem, se lembre dessas dicas. Manifestação de arrependimento. Um sincero sinto muito. Eu vou adicionar uma coisa que eu acho que é importante. Nessa linguagem é também muito importante a linguagem corporal. Você olhar para a pessoa, você falar esse sinto muito sincero, seu gestual tem que acompanhar esse sinto muito. Segunda linguagem de perdão é a linguagem de assumir, de aceitar a responsabilidade e assumir que errou. A frase famosa é: errei. Errei é uma frase que para algumas pessoas é quase impossível dizer. Quando a gente fala errei, muitos de nós, sentimos isso. Tem uma sensação de fraqueza, fragilidade. Às vezes algumas pessoas dizem que se sentem diminuídas, Eu errei. E elas se sentem diminuídas e elas têm muita dificuldade de falar eu errei. Mas para quem é desta linguagem de perdão, se você não assumir o erro, a dor da pessoa lá dentro é assim, nossa, mas ele ou ela não vai assumir que errou? Não vai perceber que errou? Que embaixo tem uma outra dor que é assim, se ele não assumir que errou, se ela não assumir que errou, é sinal de que não se importa, não está nem aí comigo. Não está nem aí. A dor é essa.
Então você, no seu tempo, vai precisar, se for o caso, e você estiver numa relação com alguém que valoriza muito essa linguagem, você vai precisar aprender no seu tempo a assumir essa responsabilidade e dizer, olha, eu errei com você. Agora eu percebo, nossa, agora eu percebo que eu errei e que isso te chateou muito. Nossa, não tem nem o que dizer, né? Eu realmente fui egoísta, estou percebendo que eu errei feio com você. Frases assim vão fazer muita diferença na sua relação se você estiver numa relação com alguém que gosta muito dessa linguagem. Terceira linguagem do perdão, compensação do prejuízo. Tentar compensar a consequência do erro. Isso toca muito as pessoas, especialmente as pessoas que gostam de compensação, né, de equilibrar as coisas ou de justiça. E essa sensação de que eu vou reparar o dano é muito importante para essas pessoas. Então, você vai ter que achar uma forma de compensar. Qual forma? Inúmeras formas você pode usar. Eu sempre me lembro, há muito tempo atrás, acho que ainda roda, né? Imagino que sim. Tinha uns memes a respeito disso, né? Que quando a pessoa vai, às vezes, se desculpar, né? Pedir perdão, ela leva algo, né? E tem muito essa simbologia de levar flores. E o meme já foi feito com pessoas, com bichinhos, com, né, várias possibilidades. O último que eu me lembro era de uma formiguinha. A formiguinha estava lá carregando nas costas um super buquê de flores e a outra formiguinha estava assim olhando para aquela e falando assim, pô, cara, eu não sei o que você fez, mas pelo tamanho do buquê, deve ser grave. E aí eu já vou te dar a dica. Ana, isso serve? Depende. Depende. Aí você vai ter que entender e conhecer bem a outra pessoa e saber qual é também a linguagem de amor dela. Se você não conhece as linguagens de amor, tem um outro vídeo aqui também no meu canal, dá uma procuradinha aí, já falei delas. Se a linguagem de amor desta pessoa, para quem está indo o pedido de perdão, é presentes, flores ou qualquer outro presente, vai ajudar muito que seu pedido de perdão seja aceito. Se não é, chances grandes da pessoa pegar as flores e jogar fora. E seu pedido de perdão também não funcionar muito. Então, quando a gente fala especialmente das relações mais íntimas, é bom que você conheça as linguagens de amor e entenda um pouco, especialmente na parceria amorosa, mas não só. Isto vale para outras relações íntimas também. Sejam familiares, pai, mãe, irmãos, primos, tios, que você conviva bastante. Sejam amigos muito chegados, que você também conviva bastante. Para qualquer relação que você tem bastante proximidade, tanto as linguagens de amor quanto essas linguagens de perdão vão te ajudar a melhorar e a equilibrar as relações, né? É sempre muito importante a gente aprender a pedir perdão, aprender a pedir desculpas, né? Eu acho que a gente tem que ter um olhar para isso e sair um pouco deste lugar de que isso é impossível, muito difícil, ou não vai resolver nada. Não é bem assim, é o contrário. Então, essa é a linguagem de compensação. Você vai precisar se dispor a compensar o erro, a compensar, seja lá o que for que tenha acontecido, e a consequência do que tenha acontecido. Nessa linguagem também é muito importante que você demonstre para o outro que se importa com a pessoa. Então você pode falar para a pessoa, olha, eu me importo muito com a nossa relação. O que eu posso fazer para reparar isso aqui? Essa frase vai ser muito valiosa se a pessoa tiver essa linguagem de perdão.
Quarta linguagem de perdão, a gente chama de arrependimento genuíno, o que significa que você também vai estar disposto ou disposta a uma mudança de atitude. Esta linguagem inclui atitude. Não adianta usá-la e não mudar a atitude, porque esta linguagem está ligada a aqueles erros ou aquelas histórias de repetição. A pessoa já falou para o parceiro, para a parceira, eu já falei para você que eu não gosto que faça desse jeito, isso me chateia. A pessoa vai lá, pede desculpas, faz de novo. A pessoa fala de novo, nossa, isso me chateia muito, não faz isso comigo. A pessoa vai lá, pede desculpas, faz de novo. Eu brinco que até tem bastante o exemplo de mãe, pai, às vezes, né? Falando, já falei para essa menina arrumar essa cama. Aí a menina vai lá, não arruma, pede desculpas. Ela vem, pede desculpas, mas ela vai lá e não arruma de novo. Essa é uma coisa bastante comum, né? Ou mesmo entre casais, né? Que é outra historinha que às vezes acontece. Um pede para o outro, não brinca desse jeito na frente dos outros, né? Tem gente que tem umas brincadeiras um tequinho sem noção, com o parceiro ou com a parceira, e repete essa brincadeira na frente do grupo, seja que grupo for, grupo de amigos, grupo de familiares, né? E a outra pessoa fica extremamente incomodada e pede para esse parceiro ou parceira, não faz isso, eu não gosto, é muito chato, né? Me sinto exposta, ou me sinto exposto, ou me sinto mal. E aí a pessoa pede desculpas, dali a pouco faz de novo. Para quem está sentindo a dor, né? A frase interna é uma coisa assim, né? Nossa, não dá mais para desculpar. E às vezes a pessoa verbaliza isso para o outro, né? Fala assim, eu não vou te desculpar mais. Para que eu vou te desculpar? Você vai fazer de novo daqui a pouco. Semana que vem você está repetindo a mesma historinha aí. E então essa linguagem precisa uma mudança de atitude. Não adianta só pedir desculpas, precisa de uma mudança. O parceiro, a parceira, seja para quem for que você está se desculpando, precisa sentir que vai ter uma mudança de atitude. Então, você vai ter que verbalizar, olha, eu realmente percebi que isso te incomoda e eu vou fazer o meu melhor para prestar atenção e não fazer mais isso. E se você tiver, né, dificuldade com saber como que você vai, né, conseguir fazer, para algumas pessoas vai ser confortável, para outras talvez nem tanto, mas você pode pedir ajuda para essa pessoa e falar assim, olha, agora eu entendi, isso aqui para você não dá, você não quer mais desculpar, eu te entendo porque eu continuo repetindo, mas eu não sei como mudar. Você me dá uma ajuda para eu pensar num novo caminho, para eu pensar em outra forma? Você pode fazer isso, e isso talvez para algumas pessoas vai ser delicioso, porque elas vão entender isso como, nossa, finalmente, realmente agora tá a fim de fazer alguma mudança, né? Tá a fim de mudar essa atitude que é tão cômoda. Esta é a quarta linguagem. A quinta linguagem é o pedido de perdão, vou chamar assim, né, como um pedido de perdão mais formal, um pedido de perdão com mais peso, talvez com mais força. A gente tem, pelo menos, né, em português, a gente tem uma coisa da palavra desculpa, né, pedir desculpa, isso é para coisas levinhas, né, esbarrei em alguém e falou, desculpa aí, desculpa, ela é levinha, né, ou quando a gente usa por favor, me perdoe, normalmente é para algo que a gente sente que precisa de um pouco mais, né? Essa é a linguagem, é o pedido de perdão, é por favor, me perdoe. Ou eu sei que está difícil para você, mas eu espero que você consiga me perdoar no seu tempo. Ou qualquer outra forma que você consiga verbalizar este pedido genuíno de perdão. Aqui a gente vai ter a mesma historinha um pouco da linguagem do assumir a responsabilidade,
Algumas pessoas têm bastante dificuldade de verbalizar o me perdoe de dentro. Um pouco pelo mesmo motivo do errei, que é esse sentimento de que vai estar vulnerável, né, de que vai estar fragilizada ou fragilizado, ou de que vai se sentir diminuída ou diminuído. Mas tem mais um adendo no pedido de perdão, que é um pouco difícil para algumas pessoas conseguirem verbalizar. A historinha é quando eu peço perdão para alguém, quando eu chego nesse ponto de olhar e falar assim, nossa, você me perdoa? Eu lá no fundo estou esperando que a pessoa diga que sim, que ela me perdoa. Ao mesmo tempo, isto acorda na gente um medo de que a resposta seja não. E esse medo é o medo da rejeição. E esse medo dói muito, ele é muito profundo na maioria de nós, a gente tem um medo de rejeição, mas para algumas pessoas ele é muito profundo. E aí a pessoa tem muita dificuldade e muitas vezes não consegue dizer me perdoe. E aí, infelizmente, né, isso não contribui, né, a pessoa não conseguir falar me perdoe, não contribui para a situação, só piora a situação. Então, meu convite também é, né, vá olhar com carinho se você é essa pessoa que tem dificuldade de falar me perdoe, vá olhar com carinho, né, vá buscar, peça ajuda, peça dicas para quem você quiser, que achar que pode colaborar com você, para você ir percebendo, né, por que eu tenho tanta essa dificuldade, como é que eu vou fazer para superá-la e para, né, ajudar nessa minha relação. E eu vou falar para você aqui no final, as 5 linguagens de perdão, elas são muito importantes. É através dos pedidos, né, de usá-las adequadamente, que a gente reestabelece o equilíbrio nas relações. Tem gente que tem uma capacidade de perdoar absurda. São pessoas que conseguem perdoar coisas até muito difíceis, né? Algumas pessoas, por exemplo, acham bastante difícil perdoar a traição. E tem gente que consegue, eu conheço gente que não só consegue, e consegue permanecer na relação bem. Mas a pessoa precisa escutar uma das 5 linguagens de perdão. Para que a pessoa possa perdoar, tem que existir este pedido. Tem que existir esse uso de uma das linguagens adequadamente para que o outro possa perdoar. Então, meu convite é, olhe para 5, vá percebendo as pessoas que mais te importam à sua volta. Se você puder e quiser, pergunte para elas, né? Quando eu te pedir perdão, ou te pedir desculpas, ou fizer alguma besteira, né? Porque a gente é humano, a gente erra. Como é que você quer que eu peça desculpas? O que você quer eu escutar? O que você quer que eu faça? Você também pode perguntar isso nas relações mais próximas. São essas as linguagens, e eu vou pedir para você que você, quando refletir, se você quiser, e eu vou ficar feliz de ler, você coloque aqui nos comentários o que te tocou. Ouvindo as 5 linguagens de perdão, o que te tocou?